tinha um professor na porta? Ainda não, que eu não tinha conseguido participar no dia 11. Bacana, eu gosto muito. Eu lecionei, eu tive contato com os professores da biologia. Alguns lecionavam na engenharia ambiental e quando eu fiz o curso de gestão ambiental. Né? Enfim, a fundação, o tempo que eu lecionei, eu só tenho sentimentos bons, assim. Claro que a gente passa por crises, tem algumas coisas que não são legais, mas, assim, no geral, eu gosto muito, eu sou bastante suspeito. Ai, 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 ai. Mas é isso aí, né, pessoal? Mas eu gostaria que vocês aproveitassem, né, os professores que vocês terão, sejam bastante curiosos, que busquem, que fuçem, que leem, vão atrás de coisas, vão atrás de eventos, dentro e fora da fundação. Vocês precisam criar, né, o networking de vocês, começar disso tudo que vocês contaram para mim, né? Que busquem o sucesso, né? O sucesso, ele pode ser profissional, ele pode ser pessoal. No fim, a gente tem que chegar no final melhor do que nós éramos, né? Então, eu desejo isso para vocês. Eu estou pensando em não me alongar muito. Eu vou colocar aqui eu tinha preparado umas coisas para vocês. Deixa eu fazer uma introdução, acho que não vou me alongar muito, hoje também é a primeira aula, e aí, se dando tudo certo, voltaremos ao presencial, que vai ser muito, muito legal. Pessoal, vocês estão visualizando a tela do computador? Está compartilhado, por favor? Sim, professor. Sim. Tá. Eu vou fazer, então, aqui uma apresentação. Deixa eu ver a hora aqui, não vou cansar muito de vocês também, hoje. Mas deixa eu ver aqui umas coisinhas aqui. Pelo menos um início para vocês, para a gente já ir criando aqui as nossas sinapses. Eu já falei para vocês que, por exemplo, eu fui apaixonado, né, pela teoria de Gaia, e isso foi um livro bastante importante para mim, né? Até como geólogo e numa percepção muito além. Então, eu gostaria que vocês entendessem a Terra como um lugar único, né? A Terra é um pontinho, né? É um pálido ponto azul, né? Como diria um astrônomo famoso, né? Mas é a nossa casa, né? E aqui a gente tem que aprender a cuidar disso. E foi nesse ambiente que nós surgimos, né? Podem existir outras teorias que viemos de alienígenas do passado, astronautas do passado, que fomos modificados. Tá como? Oi? Aquele cara do History Channel tá como agora? Desculpa, não ouvi direito. Aquele cara do History Channel tá como, então, agora? Pois que você falou, né? do passado. Pois exatamente. Mas eu quero que vocês entendam, a despeito disso tudo, até que provem o contrário, nós surgimos aqui, nós somos produto desse planeta aqui, né? Nós somos o que esse planeta produziu, né? Ao longo desses 4,5 bilhões, e eu diria antes, né? Tudo isso é um processo que vem muito antes, né? Na própria formação do sistema solar, e talvez até antes, né? Na nebulosa
que deu origem ao sistema, né? A nossa química está atrelada a tudo isso, a nossa composição química, a nossa distribuição. Se amassar a gente e fizer uma análise, né, nós somos compatíveis a tudo isso, né? Então, é isso que eu quero que vocês olhem, né? Isso aqui é Darwinismo, né, professor? É a nossa casa aqui, você está entendendo? Tem muitas coisas que possibilitaram para a gente estar aqui, entendeu? Do mesmo jeito que vocês vão ler coisas que falam que existem muitos seres em outros planetas, existem muitas outras vidas. Bom, eu não sei, talvez a vida seja algo muito mais raro, uma sucessão de eventos, encadeamentos chegou até nós. Talvez a vida seja algo muito mais raro do que a gente realmente saiba, que é a teoria da Terra rara. Mas aí a gente vai discutindo, né? Bom, então a gente tem que olhar isso aqui com muito carinho, né? Nós somos isso, a gente... Cara, não tenho nem palavras para explicar, assim, tipo, que eu estou sentindo assim, né? Mas a gente interligado a tudo isso. Não tem como escapar. Vamos lá, a geologia. A geologia é a ciência que estuda a Terra, como nasceu, evoluiu, funciona. Funciona. Gente, a gente precisa aprender isso, cara. Como que isso funciona? Você está entendendo? A nossa existência da frente e o que a gente vai fazer depende disso. Se a gente quiser ir para Marte, para a Lua, ir para... Como é que é lá? Para Titã, ir para a Europa, tudo. A gente precisa entender como isso funciona, como a gente funciona para a gente se lançar para fora. Entendeu? E como a gente vai preservar esse sistema, né? Esses habitats que são tão delicados, como eu falei para vocês, né? Aquilo é tudo muito... Vocês vão ver, a gente anda numa corda bamba, a gente anda no fio da espada. A gente não tem noção como os nossos limites são estreitos. Qualquer mudança, bye, gente. Bye. Então, isso é muito importante, né? Bom, a disciplina está estruturada em torno de três conceitos aqui. E, enfim, eu estou seguindo a bibliografia do Estruturando a Terra, e são conceitos vigentes, né? Que são conceitos aceitos, enfim, pela grande maioria. Tal. Então, a Terra como um sistema de componentes interativos. Então, é aquilo que eu estou te falando, o entrelace, né? O que acontece num lugar vai refletir em outro. Então, isso é muito importante, a interação entre todos os componentes, entre todos os sistemas. Tá? Não se preocupe, a gente vai descobrir quem são esses componentes, esses sistemas todos. A teoria de tectônica de placas, né? Como uma teoria que unificou a geologia, né? E ela abriu a porta, né, para resolver para responder, né, várias outras questões. Né? Uma teoria elegante, uma teoria bacana, né? Enfim, e realmente trouxe muitas respostas para os cientistas e respostas que se seguiram. Tá? E as mudanças do sistema Terra ao longo do tempo geológico. Então, a gente vai ter que fazer um exercício para mudar a nossa visão de tempo, né? E aí a gente vai ver, que é aquilo que a gente falou antes, né? A gente está aqui sei lá, milésimos de segundo dessa história desse planeta. Quantas coisas devem ter acontecido aí, né? Que podem ter registros ou não, enfim, né? Tudo isso para a gente pensar, né? Isso é um grande exercício, né? Para a gente pensar sobre o tempo e as coisas que já aconteceram aí, né? Beleza, pessoal? Tudo bem? Estão dormindo?
Tô muito monótono? Tudo certo. Tudo certo? Tudo bem, professor. Tudo bem? Tá bom. Eu coloquei aqui nesse slide, eu gosto muito dessa figura, ela está lá, né, no Para Entender a Terra, que o planeta trabalha com um sistema de muitos componentes interativos sobre sua superfície sólida, né? Olha, atmosfera e oceanos. Então, eu gostaria que vocês já tirassem uma fotografia mental, né, dessa foto, onde a gente vê o sistema madínamo da Terra, que a gente visualiza ali o núcleo interno, né, o núcleo externo, toda essa estrutura interna da Terra ali, tem um grande segredo aí. Tem um grande segredo, tá? Tem um grande segredo. Isso aí, depois a gente conversa um pouquinho sobre eles, né? Aí a gente tem o que a gente chama de sistema das placas tectônicas, né? Que a gente tem ali um manto inferior, a astenosfera e a litosfera. Tá? Não se preocupe ainda isso, a gente está num processo de apresentação, mas já vão gravando esses nomes, já vão gravando para a gente desvendar os segredos e por que nós estamos aqui, né? E aí, a relação já desses dois sistemas, no sistema clima, né? A hidrosfera, a atmosfera, né? E isso vai explicar muita coisa, como a gente criou o planeta, como ele chegou hoje, né? Como é que criou os oceanos, como criou a atmosfera, o que está acontecendo, que tudo isso se mantém, que tudo isso se recicla, né? Por que tudo isso ainda interage? Será que um dia isso vai parar de interagir? Né? Por que ainda está interagindo? Né? Então, eu gostaria que vocês tirassem uma foto mental disso, né? E sejam curiosos. Depois também vão nas bibliografias, né? A gente precisa conhecer muito bem isso daí. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, isso aqui, né? Muitos desses componentes são, por sua vez, subsistemas muito complexos. Eu coloquei aqui as florestas tropicais brasileiras, né? Mas, enfim, existem muitos outros sistemas complexos e muito delicados. Os biomas, né? que você está falando? Oi? Os biomas, professor, que você está falando? Isso, tudo isso, né? Os biomas, né? São todos subsistemas, todos, né? Para entender as várias partes da Terra, a gente percebe que o sistema é muito complexo, né? Tudo isso é muito complexo. Então, a gente estuda essas coisas separadamente, né? Mas depois a gente tenta ligar tudo isso daí, né? A gente tenta ligar todas essas coisas todas aí, né? Ok? Eu coloquei mais alguns exemplos, né? Para obter uma perspectiva de como tudo funciona, a gente precisa entender o modo como os subsistemas interagem, né? Os gases de um vulcão. Né? O que será, né? Quando a gente tem grandes eventos climáticos, grandes eventos vulcânicos, e houve eras geológicas em que a Terra passou por um aquecimento muito grande e houve grande extravasão de magmas. O que aconteceu com a Terra? Né? Quando esses gases, partículas são expelidas para... Ela congelou. Pode ser, né? Pode ser. Porque tampou o sol, então, como nem estava raio solar, congelou. A gente pode ter um escurecimento global, é verdade, você pode diminuir as temperaturas do planeta. Foi tecnicamente assim que os dinossauros terminaram de ser extintos. O meteoro caiu, os vulcões explodiram, morreu de fome. Isso é uma teoria, né? Então perceba que os dinossauros, eles não foram extintos pelo evento da explosão, né? Onde caiu lá o meteoro, claro, teve o dano todo, né? Mas foi o processo de uma série de respostas, né, a esse acontecimento, né?
Muito bom. Então, isso é bastante importante, né? Já falei, né? A gente entender a Terra como um sistema que evolui, né, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. São 4,5 bilhões, né? Não sei quem falou do astronautas lá do passado, mas o History Channel tinha alguns bons documentários contando a história da Terra, né? Então é bem legal. Eles vão meio que passo a passo e falam de alguns grandes eventos, né? Até chegar Pena que aos. o History agora é só teoria da conspiração, né? Pois é, né? Eles estão vendo que dá bastante dinheiro, né? Teorias da conspiração, né? Sim, Então foi seguindo para esse caminho, né? Mas por isso que a gente está aqui, firme e forte, estudando, estudando, usando, nós vamos falar sobre o método científico, né? Procurando fazer ciência, divulgar a ciência, formulando perguntas, hipóteses e teorias, né? Então nós somos os bastiões, né? Vamos manter a chama acesa aqui, né? Dessas coisas, né? É um barato. Né? Bom, então aqui a gente já falou, a Terra tem os seus 4,5 bilhões de anos, né? A vida começa cerca de 3 bilhões de anos, né? Com o desenvolvimento ali das primeiras células vivas, que tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento do planeta, da atmosfera, né? Uma atmosfera oxidante, que é a atmosfera que nós temos hoje, né, para os organismos superiores, tal, né? Então é muito interessante isso daqui, né? Aqui, pessoal, eu coloquei aqui, deixa eu pegar esse negócio aqui. Eu gostaria, deixa eu pôr aqui. Eu quero eu gosto muito disso aqui, ó. Isso aqui não está no. Eu nem lembro em que bibliografia que eu achei, mas ela é tão boa, ela está em inglês, mas está meio pequenininho. Mas deixa eu ver aqui. Eu gostaria que vocês identificassem aqui, nós temos 3 ciclos. A gente tem um ciclo tectônico, a gente tem o ciclo das rochas e o ciclo hidrológico. Então, são 3 ciclos. o da direita, que é o tectônico, né? Isso. Tectônico, do meio das rochas, e o da esquerda, né? O hidrológico. Deixa eu ver se dá para mudar assim. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui, vai. Pô, você inverteu aí a ordem. Ficou bom? Aí não dá, não. Ele é melhor como era antes. É. Não vamos. Deixa eu pôr como era antes aí. Não vamos inventar, né? Bom, então vamos ler da direita para a esquerda, mas o importante não é a ordem aqui. O que eu quero que vocês percebam é a interação sobre esses 3 importantes ciclos, né? Esses 3 importantes ciclos. Repara, né? O ciclo tectônico envolve um processo de construção e destruição de crostas da Terra. Nós temos a crosta continental e a crosta oceânica, né? E a gente tem lugares, a gente forma crosta. O que seria a crosta? Aquela fina camada, né, que nós estamos em cima dela, né? A rocha sólida. Bom, é fina na Terra, né? Porque pra gente é enorme. Mas é exatamente. Daí a questão, né, dos nossos pontos de observação, né? Exatamente, né? Então a gente vê a diferença de escalas, né? E muito inacessível, né? Porque a gente não consegue perfurar toda a crosta, né?
Ou você é esmagado ou você morre queimado. Pois é, pois é. Mas é muito importante, eu quero que vocês percebam que existe ali um trabalho, né? Essa crosta ela é construída e destruída ali, né? E ela, nessa construção e destruição, a gente tem ali o ciclo das rochas. Rochas estão sendo fundidas, estão sofrendo metamorfismo, alteração. Rochas estão sendo intemperizadas, estão sendo desmanchadas, fragmentadas, estão sendo erodidas, estão sendo transportadas, estão sendo levadas dos lugares mais altos para os lugares mais baixos. É assim que se forma a depressão, né, Pro? Isso, então a gente percebe, né? Então aqui a gente já está entendendo, né? A gente viu que tem crosta sendo construída, crosta sendo destruída, quer dizer que isso envolve um movimento, né? Nesse processo de movimento, a gente soergue montanhas, a gente destrói montanhas, né? E aquelas rochas vão sendo fundidas, vão sendo alteradas, vão sendo destruídas e vão sendo depositadas em outros lugares, né? E conectado até isso, a água, né? Então, um ciclo extremamente importante para nós, para vocês, o ciclo hidrológico. Como a água passeia pela Terra, pelos seus diversos compartimentos, reservatórios, a palavra mais legal. Quais são os grandes reservatórios de água do planeta? Oceano, geleira, aquífero, os aquíferos, os rios, a atmosfera, né? Esses são os grandes reservatórios da água. E a água gira em torno disso tudo, né? Então a água evapora, a água precipita, a água solidifica, né? É o grande ciclo hidrológico extremamente importante, né? E quem são os motores disso tudo? Quem são os grandes motores disso? Olha, energia geotermal. É aquele calor que ainda está no interior da Terra, né? Proveniente ali da decomposição dos átomos, né? Desde o processo de formação do planeta, quando o planeta ainda não era um planeta, era um planetesimal, e aquelas partículas foram se agregando, e alguns processos foram acontecendo, a gente houve um processo de diferenciação, depois a gente fala sobre isso, né? Mas aquele núcleo remanescente que ainda está emitindo calor é o grande motor. Ele é o responsável pelo que a gente chama de dinâmica interna. Ele é o responsável pelo ciclo tectônico do planeta. Entendeu? Depois nós vamos descobrir como isso funciona. Então, entendam ele como um motor. Enquanto houver aquele núcleo quente, né, aquele calor que provém, né, da decomposição dos átomos lá que estão lá dentro, o planeta vai ter vida, né? E vocês vão descobrir o porquê. E nós temos um outro grande motor, que é a energia solar, que aí está muito ligado, né, ao ciclo hidrológico, que é o calor que vem da energia solar, né? Então, que são responsáveis pela dinâmica externa. O que é a dinâmica externa? Vai ser a dinâmica dos oceanos, da atmosfera, do gelo, enfim, todos esses processos fazem parte da dinâmica externa da Terra. Então, a gente tem esses 3 grandes ciclos que são como elos, né? E a gente tem esses 2 motores, né, que fornecem energia toda para esse entrelace todo aí onde nós estamos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Firmes, fortes, acordados?
Tudo bem, professor? Tudo Tudo certo. bem? Firme e Tudo forte. firme e forte, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Professor, Oi? esse material dos slides, o senhor vai disponibilizar para gente? Ah, pretendo deixar sim para vocês, tá? O que eu produzi eu deixo para vocês, sim. Beleza. E ponho a bibliografia, é bem legal que vocês leem a bibliografia. Vamos avançar mais um pouquinho. E o método científico, depois a gente continua. Nessa apresentação, então, para a gente ir construindo, né? Fazendo a nossa construção aqui. Olha só, gente, eu mostrei aquele ciclo, aquele slide anterior para vocês, né? A geologia deve explicar eventos que evoluíram em dezenas de milhares, centenas de milhares e muitos milhões de anos. Aí eu coloquei, eu queria que vocês como que a gente foi estruturando a Terra, né? Então, vou contar uma historinha para vocês, né? Então, para a gente já indo mais para o fim. Uma historinha da Terra aqui, que depois, quer dizer, depois a gente vai voltar, eu vou voltar um pouco antes ainda, sobre essa estruturação do planeta, né? Como eu vou voltar ainda um pouco mais da história, como o sistema solar se formou, mas eu quero contar essa historinha aqui para vocês, né? Parece que eu estou meio indo da frente para trás, né? Então vamos assim. Existe um momento muito importante. Existe um momento muito importante para o planeta Terra que eles chamam de diferenciação magmática. Esse processo ele é muito importante porque ele deu origem à formação do nosso núcleo. A gente tem esse núcleo interno, né? E ele é responsável, vocês viram lá, ele é um motor do planeta. Outros planetas não têm um núcleo interno quente. Se não tem um núcleo interno quente, eles não têm. Eles não. Puxa, não queria adiantar algumas coisas, mas eles não têm vida. Entendeu? Eles não continuaram. A vida não continuou. Né? É que eu não estou querendo fazer um spoiler por enquanto, né? Então vamos focar nisso aqui depois. Bom, o que aconteceu para a Terra ter esse núcleo quente? A teoria mais aceita, por enquanto, é o seguinte. Você tinha o protoplaneta Terra. Você tinha um planeta Terra que foi se formando, né? Mas ele tinha uma determinada massa. Dando ali o Sol, tal, né? E tudo bem. Mas um dia, alguma coisa aconteceu. Veio um outro, vou chamar de planetesimal, que eles chamam de Theia, e esse planetesimal, protoplaneta, ele veio e choca-se contra a Terra, né? E acontece mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui embaixo, nessa linha aqui, que se choca, né? Grande parte da massa da Terra, né? Habitando a Terra pelas ação da gravidade, os movimentos cinéticos, gravidade, ao que seria a protolua. Inclusive, ela
ela justifica, enfim, explica, por exemplo, a inclinação do planeta Terra é muito importante para vocês, biólogos, porque ela diz, por isso que a gente tem as estações do ano e distribuição da energia que chega no planeta Terra. Então, é importante, né? É tão interessante, a gente fala assim com tantos elementos, tantas coisas que aconteceram no planeta para ele chegar, né, para a vida estar configurada da forma que é hoje, né? E se você for pensar nas probabilidades de acontecer, é um negócio de pirar. Muito louco. Mas temos que... deixa eu ver. Eu ia falar uma coisa, estou fazendo uma coisa e ia falar outra coisa, né? Ok. Tá bom, pessoal. Eu acho que vou ficar por aqui hoje. Podemos encerrar? Mais alguma questão? Pedro, Carolina, Yasmin, Tainá, Vinícius, Lucas, quem mais? Eide, Gabriela, Arthur. Tudo bom? Então, vou deixar... Oi? Só queria falar que, tipo, quando eu vejo esses negócios da Terra em comparação à vida humana, e ao ver quanto a gente é, tipo, meio frágil, efêmero, eu percebo que, cara, cada coisa que a gente faz, esse pouquinho tempo, é tão simplório, mas brilha tanto quanto uma estrela, sabe? Pois é, né? Uhum. Ganha... É tão simplório, né? É tão limitante que ganha uma importância tremenda, né? Sim, mano. Não é verdade? Uhum. A gente vê então um ponto pálido no universo, não sei o quê, tão frágil, mas ganha uma importância, né? Uma relevância, né? Acaba, né? Pois é, cara, nós vamos fazer umas aulas de filosofia também. Bom, isso que dá ficar 2 anos em casa, vira um monge. Pois é, mas também tem muito a ver com a nossa área de estudo também, né? A gente vai ampliando, né? E conforme a gente vai ampliando, mais questões vêm vindo, né? Nossa. É muito louco, cheio, vou devorar tudo. Muito louco, né? Daqui a pouco eu vou estar fazendo um pacto com um ser Lovecraftiano para obter conhecimento proibido. Maravilha, gente. Obrigado, professor. Maravilha. Bom, pessoal, então boa noite a todos vocês. Vamos no falando. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigada.